Tem uma coisa que está silenciosamente destruindo a sua paz, e você provavelmente nem percebe. Você reage a tudo, qualquer mensagem, qualquer opinião, qualquer situação, tudo te puxa, tudo te afeta, e aos poucos, isso vai roubando algo muito mais valioso do que o seu tempo. Rouba o controle da sua própria vida, porque quando você reage a tudo, você deixa de escolher. E quando você deixa de escolher, você começa a viver no automático. E o mais perigoso é que isso parece normal. Parece que reagir o tempo todo faz parte da vida, que ficar irritado, responder na hora, se explicar, se defender, é simplesmente ser humano. Mas não é. Isso é falta de controle. Uma mente treinada não reage assim. Ela observa primeiro. Ela entende o que está acontecendo. Ela cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora o poder. Mas a maioria das pessoas nunca chega ali, porque tudo hoje foi feito para te fazer reagir. Notificações o tempo todo, mensagens chegando sem parar, opiniões sendo jogadas na sua cara, conteúdos disputando sua atenção, tudo tentando puxar uma reação sua. E quanto mais você reage, mais você se perde, porque reagir não é o problema. O problema é reagir sem pensar. Pensa comigo. Alguém fala algo que você não gosta e pronto, seu humor muda, seu dia muda, sua energia muda. Mas não foi o que a pessoa disse, foi a forma como você reagiu. E isso acontece todos os dias, com coisas pequenas que vão se acumulando. Uma mensagem atravessada, um comentário desnecessário, uma situação que foge do seu controle. E sem perceber, você vai gastando energia com tudo isso, energia que deveria estar sendo usada para construir sua vida, para focar no que importa, para evoluir. Mas em vez disso, você está ocupado reagindo, apagando incêndios que nem deveriam existir. Agora presta atenção nisso. Uma mente que reage demais não consegue focar, não consegue construir, não consegue crescer. Porque ela está sempre ocupada, resolvendo coisas que não são prioridade. E isso vai muito além de produtividade. Isso é sobre identidade. Porque quanto mais você reage, mais você se torna previsível, mais controlável, mais dependente do que acontece ao seu redor. Você começa a viver em função do externo e não do que realmente importa para você. Agora imagina o oposto. Uma pessoa que não reage impulsivamente, que observa antes de agir, que pensa antes de responder, que escolhe onde colocar sua energia. Essa pessoa não se desgasta à toa, não entra em qualquer discussão, não precisa provar nada para ninguém. Ela simplesmente não reage. E isso não é frieza. Isso é controle. Existe uma diferença enorme entre sentir e reagir. Você pode sentir raiva sem agir com raiva. Você pode se incomodar sem perder o controle, mas isso exige consciência, e consciência exige pausa. E aqui está o problema. Ninguém te ensinou a pausar. Desde cedo, você foi condicionado a reagir, responder rápido, se defender, se posicionar, mas nunca te ensinaram a escolher. Nunca te ensinaram que nem tudo merece resposta, nem tudo merece atenção, nem tudo merece sua energia, e isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você começa a recuperar algo que parecia perdido. Controle. Controle da sua mente, controle das suas emoções, controle da sua vida. Mas isso não acontece de uma vez. É um treino invisível. E começa com algo simples, que a maioria das pessoas ignora: o espaço entre o que acontece e a sua reação. Sempre existe um espaço, mesmo que seja pequeno, e é ali que você decide quem você é. Mas a maioria das pessoas nem percebe esse momento. Elas só reagem. E quanto mais você reage,
mais esse padrão se fortalece. Vira automático, você nem percebe mais. Mas quando você começa a observar, tudo muda. Você começa a ver o padrão, começa a perceber quando algo tenta te puxar, e nesse momento você tem uma escolha: reagir ou não. E no começo vai ser difícil, porque reagir é confortável, é automático, é familiar. Mas não é isso que vai te levar para frente. O que te leva para frente é controle, e controle vem da consciência. Agora pensa nisso com calma. Quantas vezes você perdeu tempo, energia e até paz por coisas que nem eram tão importantes assim? Discussões inúteis, respostas que você nem precisava dar, situações que você poderia simplesmente ignorar. Mas não ignorou, porque reagiu no automático. E esse é o padrão invisível que está te prendendo. Mas aqui vai uma verdade simples e libertadora. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa responder na hora, não precisa se justificar, não precisa provar nada. Silêncio também é resposta. Ignorar também é poder. E muitas vezes é o maior poder de todos, porque quando você para de reagir, você começa a escolher. E quando você começa a escolher, você começa a viver de verdade, mais poderoso. Agora eu quero te propor algo simples, mas que pode mudar completamente a forma como você vive os seus dias. Hoje, você vai fazer um teste. Escolha uma situação que normalmente faria você reagir. Pode ser uma mensagem, um comentário ou até uma pessoa. E quando isso acontecer, você não vai responder na hora. Você não vai agir no impulso. Você vai parar, vai respirar e vai observar o que está acontecendo dentro de você. Sem pressa, sem justificar, sem provar nada, só observa. E depois você decide se aquilo realmente merece sua energia, se merece sua resposta, ou se pode simplesmente ser ignorado. Se você fizer isso uma vez, vai perceber o quanto reage no automático. Se fizer por um dia, vai sentir mais controle. Mas se fizer por alguns dias, sua mente começa a mudar. Você começa a se sentir mais leve, mais focado, mais no controle, porque você deixa de ser refém e começa a assumir o comando. E no final, não é sobre o que acontece com você, é sobre o quanto você permite que isso te afete. Aqui no Evoluir, a mudança não é barulhenta, ela acontece aos poucos. Evolua, um passo de cada vez.